intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Farese, Faculdade da Região Serrana, urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista, COI, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão, cirurgião plástica Catriine Martinelli, Patrícia Canal Estética, restaurante Bom Apetite e Mafar Farmácia de Manipulação. Boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM. Mais uma edição do nosso Papo de Mulher chegando para você para trazer informação. Já ouviu falar do auxílio reclusão? Sabe o que é? Hoje o Papo de Mulher vai explicar o que é o auxílio reclusão e se todo preso recebe o auxílio reclusão. Para desmistificar esse assunto, esse tema, nós convidamos a advogada Eduarda Zan. Boa tarde, Eduarda. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Hoje o tema tá polêmico, hein? Né? Porque informação nunca é demais, né? Às vezes as pessoas comentam sem saber, mas antes disso é melhor ter a informação correta, né? Com certeza. Então, para começar, Eduarda, o que é o auxílio reclusão e desde quando ele existe? Então, o auxílio reclusão, ele existe há muitos anos, desde a década de 60, mais ou menos. Se eu não me engano, era Juscelino Kubitschek que estava no poder nessa época. Lógico que ele passa por inúmeras transformações até chegar aqui, mas ele sempre teve uma mesma ideia. Ele é um benefício pago pelo INSS para os dependentes de uma pessoa que contribuía e que foi recolhida à prisão, foi preso. E o objetivo dele é o quê? É dar renda para essas pessoas, porque quem mantinha a casa não está mais ali, está preso, está recluso. Essa é a ideia como se fosse assim, a pessoa sofre um acidente, está pagando o INSS, está contribuindo com a Previdência. Não pode trabalhar mais, vai receber. Assim também é com uma pessoa que vai presa. Estava pagando o INSS, a Previdência, sustentando a casa, tira ali do seu convívio com a familiar e a família tem um direito então. Excelente, é a mesma ideia, isso aí. E ouvimos muito por aí que temos que pagar benefício ao preso. Isso é verídico? Não é verdade. É um dos grandes mitos que gira em torno do auxílio reclusão. E como as pessoas falam, né? Como falam. Vamos sustentar vagabundo. O governo está incentivando as pessoas a cometerem crime, o preso ganha mais que um trabalhador, aquela coisa toda. Mas o auxílio reclusão nunca foi e nunca será pago ao preso, né? Como eu disse, ele é pago a quem ficou aqui fora. A pessoas que eram inocentes na história, que não tem culpa do crime que ele cometeu, mas que agora, por ele ter cometido esse erro, elas vão sofrer. Né? E aí, então, ele é criado com esse objetivo de proteger essas pessoas. Imagine uma mãe com crianças, né? Crianças. Totalmente dependente. Totalmente dependente. E como que vai viver diante dessa situação? E como disse, muitas vezes eles não têm culpa, né, do crime que foi cometido, eles não podem ficar na mão. E às vezes esses dependentes, um adulto, até vai procurar um emprego e sofre preconceito também, né? Também. Por o parente estar preso, né? Exatamente. E quem pode receber esse auxílio, então? Então, Não é auxílio, né? É auxílio reclusão. É auxílio, mesmo. chama de auxílio mesmo. Ele é recebido pelas pessoas que a lei classifica como dependentes. São os familiares do preso que conviviam ali com ele e que tinham essa dependência financeira. Mas não são todos, né? Não é uma tia, um primo, não é todo mundo, não. A lei, ela elenca um rol de pessoas que vão poder receber, justamente para enxugar um pouquinho esse pagamento, né? Para não estender ele demais. E aí são a esposa ou o esposo, no caso da presa ser uma mulher, o companheiro ou a companheira, caso essa pessoa vivinha em uma união estável, os filhos do preso e, em algumas hipóteses também, os pais do preso e os irmãos do preso. No caso do irmão e do filho, eles têm que ter menos de 21 anos, ou se eles tiverem mais de 21, eles têm que ter algum tipo de deficiência, alguma invalidez que justifique o fato deles não conseguirem trabalhar e dependerem ali de receber esse valor. E quais os princípios que norteiam a criação do auxílio? Então, para a gente entender os princípios que norteiam o auxílio reclusão, a gente tem que entender o que é a Previdência e por que ela foi criada. Eu vou falar bem rapidamente. A Previdência, ela é um seguro, assim como o seguro do seu carro, que você só vai ter se você contratar, assim como um seguro de vida. Então, ela foi criada com o objetivo de ser um seguro social.
No momento que o trabalhador não estiver conseguindo trabalhar e produzir renda para sobreviver e para sustentar a sua família, nós vamos ter a Previdência dando a ele um suporte, um substitutivo de renda, vamos dizer assim, algo para substituir aquela renda. Por isso, quando ele fica doente, ele recebe um auxílio doença, sofre um acidente, porque está incapaz para o trabalho, gravidez, recebe o salário maternidade, pensão por morte, faleceu um pai de família. Não dá para deixar ele na mão. Se ele era um contribuinte, ele vai receber um benefício. O auxílio reclusão é a mesma coisa. Ele foi criado, o princípio que norteia ele é a proteção à família. É proteger não ao preso. O preso não recebe. Inclusive, existe uma confusão entre a própria população carcerária com relação a quem tem direito de receber esse benefício. Que confusão? Já chegaram pessoas que saíram da prisão querendo que a família, indo ao escritório, querendo que a família devolvesse o dinheiro. Né? E aí a gente tem que explicar que não é para ele, que eles estavam certos de receber. Já existe essa confusão também entre eles, infelizmente. E o auxílio é proporcional ao número de dependentes? Sim, o auxílio, às vezes as pessoas têm também essa confusão. Desde 2019 é um salário mínimo, mas não é um salário mínimo para cada um. É um salário mínimo dividido entre o número de dependentes. Então, se tinha 10 dependentes, vai dividir entre os 10. Se tinham 4, vai dividir entre os 4. Assim como a pensão por morte, se não me engano, foi modificada, né? É dividido agora. É dividido, isso aí. E existe carência para o auxílio reclusão? O auxílio reclusão, ele não tinha carência até janeiro de 2019. Em janeiro de 2019 teve uma mudança muito grande na lei e endureceu muitas regras. Inclusive de lá para cá caiu 50% o número de pessoas que conseguem esse benefício, porque as regras endureceram. E uma dessas regras foi a carência. O que é a carência? Tem que se ter um número mínimo de contribuições antes do preso ser preso para que a família receba. 24 meses. 2 anos? 2 anos. Isso, inclusive, é criticado, porque a carência é a mais dura dos benefícios. Porque em outras áreas é 1 ano, se eu não me engano, né? Isso aí. Auxílio-doença é 1 ano, aposentadoria por invalidez. Então, eles endureceram bastante, mas a carência é de 24 meses. Então, para você ver como é restrito. Não é todo preso que vai receber, mas tão somente aquele que antes de ser preso tinha 24 meses contribuídos para o INSS. Né? Então, é bem duro mesmo. E por quanto tempo os dependentes recebem um auxílio? Então, eles vão receber tecnicamente enquanto o preso estiver preso, né? Ou até concluírem a maioridade? Tem algumas outras causas que vão cessar o benefício, mas em regra, enquanto ele estiver preso. Lembrando assim, como eu disse, em 2019 teve uma mudança na lei. Então tem que se analisar o momento que a pessoa foi presa. Foi antes ou depois de janeiro de 2019? Se foi antes, por exemplo, dá para receber estando no regime semiaberto, que agora só dá no fechado depois de 2019. Então, uma das hipóteses de cessação, a pessoa estava no semiaberto, foi presa antes de 2019, progrediu de regime para o aberto, vai cessar também. A partir do momento que ele pode trabalhar, cessa. É essa a ideia, essa é a lógica, né? E aí, atualmente, depois de 2019, só vale regime fechado. Então, progrediu para o semiaberto, vai cessar também. Aí, a maioridade também vai cessar, que no caso da Previdência é com 21 anos. E aí, cessa do filho e cessa do irmão também, que eu citei que também pode receber. São várias hipóteses que podem estar cessando o benefício, né? Mas, em tese, vai receber enquanto ele estiver preso. Sim. E o que é a declaração carcerária? Essa declaração é um documento que o INSS exige, que tem que ser entregue a cada 3 meses por quem está recebendo, para comprovar que o preso ainda está preso e ainda está no regime fechado. Isso se a prisão ocorreu depois de 2019. Ou se ocorreu antes, que ele ainda está, por exemplo, no semiaberto. Então, é um atestado comprovando que ele ainda está naquela condição e isso justifica o pagamento do benefício. E quando o auxílio reclusão deixa de ser pago? A partir do momento que ele sai, né? A partir do momento que ele sai. A gente tem que dividir em 2 situações. Tem situações que vão cortar de vez o benefício. Não vai ter como mais reagir. Quais situações? Exemplo, o preso faleceu. Sim. Ou faleceu um dependente. Ou ele cumpriu a pena dele. Isso corta o benefício. Aí já entraria com outro benefício por pensão? É automático. Já é automático. O preso faleceu, se ele tiver os requisitos para concessão de pensão por morte, aí já é automático, já converte. Mas vamos supor assim,
vai cessar o auxílio reclusão de todo jeito, né? Vai talvez se transformar em outro benefício ou não, né? Então, tem que analisar. Mas essas são as hipóteses. Por exemplo, a pessoa tá presa e aí ela alcançou ali na prisão a idade para aposentar e já tinha o tempo de contribuição. Se ela se aposentar, os dependentes vão perder o auxílio reclusão também. Ele que vai receber. Ele que vai receber. Agora, mas então... é uma aposentadoria, não é tá. um auxílio reclusão. E se a pessoa já é aposentado, vamos supor, a pessoa que comete o crime já é aposentado, a família depende dessa aposentadoria, né? E ele vai preso. Aí quem vai receber? A família ou ele? Então, o auxílio reclusão, nesse caso da pessoa já ser aposentada, ele não é pago. Não é pago porque ela já é aposentada. Isso aí. Aí é ele que vai ter que passar para a família. Tecnicamente é isso. Ele vai ter que mandar esse recurso para a família. E aí nós temos a hipótese que o benefício o pagamento é só suspenso. Ele pode voltar a ser recebido. Exemplo, o preso fugiu. Enquanto ele estiver em fuga, fica suspenso. O dia que ele é recapturado, é analisado se o período que ele ficou afastado não for muito longo e ele ainda mantiver a qualidade segurada da Previdência, a família vai voltar a receber a partir dali. Outra hipótese muito comum de suspensão do pagamento, não entregar a certidão de permanência. A família tem que entregar a cada 3 meses. Não entregou, o pagamento é suspenso naquele momento. Sim. Tá? Mas dá para reaver. A suspensão do pagamento dá para reaver, né? Agora, quando o benefício é cortado, em regra, você tem que pedir um novo benefício de auxílio reclusão, caso haja, né, a pessoa ainda tenha a situação, os direitos. E também cessa, corta, se atingir a maioridade, como você falou, os 21 anos. E quantos auxílios reclusões são pagos no país atualmente? Então, eu não tenho um número exato, não existem dados oficiais com relação ao número exato de benefícios pagos, mas existe um dado oficial que diz que a gente tem uma população carcerária de 600 e poucos mil presos, e desses 600 e poucos mil, apenas 3% conseguem o benefício. Tá? Muito pouco. Por que isso acontece? A população carcerária é tipicamente aquela população de baixa renda, que não trabalha, que não contribui. Então, são pouquíssimos presos que têm acesso a esse benefício. Tem uma vida estabilizada, né? Antes teria uma vida estabilizada, pagando, contribuindo, né? É aquele típico caso, assim, que a gente consegue visualizar melhor, de alguém que cometeu um deslize na vida. Era uma pessoa que estava contribuindo, estava trabalhando, cometeu um deslize na vida, foi preso, a família vai receber. Sim. Geralmente são esses casos. Agora, desses 600 mil, só 3% é muito pouco. Muito pouco. Ano passado, a Previdência, ela concedeu mais ou menos 630 mil benefícios. Desses 630 mil, só para o pessoal entender, 19 mil e pouco foi auxílio reclusão. Então é muito pouco. Então não adianta sair falando, a gente está sustentando o preso. Não é assim, a gente tem que entender como é que funciona. Ele trabalhou para... Ele trabalhou, por isso que a família dele está recebendo. E a maioria não consegue gerar esse direito para a família. Porque não trabalhou e porque não contribuiu. A maioria. A maioria. 3% é um número mínimo, né? De pessoas. Então realmente é um benefício que ele tende com o tempo, se as regras continuarem sendo endurecidas, até acabar. Porque você vai ver pouquíssimas pessoas conseguindo. E como solicitar o auxílio reclusão? Então, a solicitação ela é feita pelo meu INSS, que é o aplicativo. Aí também, o familiar vai pedir? O familiar pode pedir e ele pode contar com o auxílio também de um profissional, um contador, um advogado, alguém para fazer esse pedido. Ele também pode ligar para o 135 e solicitar, só que aí vai migrar para o meu INSS. De todo jeito ele vai ter que acompanhar o processo dele dentro do meu INSS. Aí ele tem que ter o acesso, e é importante dizer que o acesso tem que ser do dependente. Por exemplo, tem um filho, esse vai ser feito o acesso com o CPF dessa criança. Hoje em dia a criança já nasce, já gera o CPF, né? Então não é com o CPF da mãe, a menos que ela também seja uma dependente. Sim. Esse erro também é muito comum e atrasa o processo. Mas se a mulher trabalha, vamos supor, o marido de quem foi preso, ou a esposa de quem foi preso trabalha, aí tem o filho dependente, aí consegue assim mesmo? Sim, consegue. Só a mulher continua trabalhando, recebendo dela, e o filho recebe também? Sim, nesse ponto não há nenhum impeditivo, não. Entendi. E quando procurar um advogado nesses casos? Então, eu vejo a importância de procurar um advogado, porque também existe o auxílio reclusão rural. Talvez nesse ponto... Qual a diferença? A diferença é que o rural é para o trabalhador rural. Então, ele vai precisar de juntar documento para comprovar que estava trabalhando na roça. Mesma coisa para se aposentar, né? Mesma coisa para se aposentar. Então, nesse ponto, talvez é interessante ter o auxílio de um profissional para indicar o melhor caminho.
né? Porque é um pouquinho complexo, né? Demora a sair para essas pessoas quando são esses casos? Quando é rural? É. Não, o urbano, que está com a contribuição em dia, é mais rápido, mas o rural ele também não tem demorado muito, né? O INSS agora deu uma acelerada nos processos. Lógico que cada caso é um caso, pode ser que seja negado, tenha que ir para a justiça, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? E também acho interessante ter um advogado para verificar qual é a melhor regra a ser aplicada. Por quê? A lei que vai regulamentar as regras do auxílio reclusão é a que estava valendo no momento que o segurado foi preso. Então, assim, pode ser que esse segurado tenha sido preso antes de 2019, janeiro de 2019, quando mudou a lei, que foi a mudança mais drástica do auxílio reclusão. Até o valor do benefício era melhor antes de 2019. Isso que eu ia perguntar. Se ele recebia, por exemplo, 5 salários mínimos, cometeu deslize, foi preso, aí o auxílio reclusão para essa família vai ser de qual valor, por exemplo? Só de um salário mínimo, não, né? E se eu te falar que quem recebe 5 salários mínimos provavelmente não vai conseguir auxílio reclusão? Sério? Sério, porque o auxílio reclusão ele tem um ponto, mais ou menos desde 98 eles fixaram essa ideia, de que ele vai ser pago apenas para o preso considerado de baixa renda. E aí o que é esse baixa renda? O governo lança quase que anualmente um valor de renda que ele pode receber para ele estar dentro desse patamar de baixa renda. Em março de 2023, teve até uma polêmica que o governo tinha aumentado o valor do auxílio reclusão, foi quando o governo aumentou o limite desse valor para ser baixa renda, que foi para 1.754 quebrados. Baixa renda. Até ali é baixa renda. Então, se a pessoa, o preso, tem isso ainda, se o preso ganha uma remuneração muito alta, a família dele provavelmente não recebe, mesmo que a família seja toda dependente dele. Mesmo que a família dependa dele. Infelizmente, tem esse geralmente, quanto mais recebe, mais a mulher fica em casa, né? A tendência marido, aí mais precisaria nesse caso. Mas ele é um benefício para o pessoal entender. Ele é um benefício destinado a famílias de baixa renda. E que pagaram antes do crime o INSS. Durante 2 anos. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Literalmente não é para qualquer um. Das 600 mil presos, somente 3% recebem. Eram aqueles que contribuíam, gente. E que eram baixa renda, tem isso também. E aí o valor, só pra gente fechar, o valor do auxílio reclusão. A reforma previdenciária de novembro de 2019 estabeleceu que o auxílio reclusão agora é de um salário mínimo. Não importa. De um salário mínimo. Não importa se ele recebia mais ou menos. Vai ser 1.700, vai receber só 1.300. Isso aí. Né? E aí, se ele foi preso antes disso, o cálculo era diferente. Aí ele tem uma possibilidade de ganhar um valor bem maior. Mas até então, foi recolhido a prisão de novembro de 2013 de novembro de 2019 para frente, vai ser um salário mínimo. Não importa quanto ganhava. E aí tem todas essas outras regras. E aí a importância de se ter o advogado é justamente nessa hora. Porque o INSS, muitas vezes, ele não faz distinção da lei. Ele vai aplicar a lei que está valendo ali, se ela for mais benéfica para ele, e ele vai muitas vezes retirar o direito de alguém. Só que a pessoa foi presa antes, então tem que aplicar aquela outra lei com outras regras. Então tá aí a importância de ter um advogado para analisar o caso e ver se de fato essa é a lei correta que está sendo aplicada, se o valor do benefício está ficando correto, porque antes era maior do que é agora, né? E os nossos microfones continuam abertos para você falar sobre o tema, de coisas que eu não tenha perguntado, talvez. Deixa eu recapitular aqui tudo que nós falamos. Eu acho interessante a gente citar, reforçar essa questão dessa mudança que teve agora em março, para o pessoal entender melhor. Porque agora? Foi em março de 2023. Qual mudança foi? Qual mudança? Foi só o patamar da renda para ser considerado baixa renda. Isso gerou uma polêmica. Não foi que o salário é 1.700. Porque aí o que as pessoas começaram a falar? Meu Deus, o trabalhador que ganha um salário mínimo e o preso vai ganhar 1.700. Não foi isso que aconteceu, pessoal. A gente precisa abrir a mente e entender toda a sistemática desse benefício. O que aconteceu foi que isso, desde 98, vem sendo alterado o limite para você ser considerado baixa renda. Em março, foi mais uma vez alterado esse limite, 1.754. Se a pessoa contribuía com o INSS, mas recebia R$2.000 ou 1.800, ela não vai... Aí é feito hoje uma média dos 12 meses
antes do recolhimento da prisão. Então, pega o salário dos 12 meses. Então, essa média tem que dar os 1.700. Então, pode ser que um mês a pessoa ganhou 2.000, 3.000, mas na média, se ela ficar dentro dos 1.700 e 54,18, ela vai receber o benefício. Mas então, se é feita uma média. Não, mas se é um contribuinte individual, já vai estar na média ali de... Depende, porque tem contribuinte individual que contribui com valor bem alto também, né? Não fica em cima do salário mínimo só. Sim. Aí tudo vai depender de cada caso. Mas é importante entender só isso. O valor do auxílio reclusão, um salário mínimo. Tenho 5 filhos, um salário mínimo dividido por 5, não é R$5.000. Aquele preso não vai tirar do cofre da Previdência R$5.000, ele vai tirar um salário dividido por 5, porque é um valor que não sustenta ninguém, né? E não é 1.754. Então, eu acho que isso é importante de se definir. E ressalto que o trabalhador rural também tem direito ao auxílio reclusão, desde que ele comprove que ele era trabalhador rural. E aí vai entrar essa carência de 24 meses, ele vai ter que comprovar que ele estava na roça nos 24 meses antes da prisão. E aí é contrato, é documento de terra, se ele for proprietário, um sindicato pago, notas de compra de produtos agrícolas e por aí vai. Mas a família dele, como nós temos muitos rurais em Santa Maria de Itibá, é importante ressaltar, eles vão receber também um salário mínimo. Sim. Né? E o importante é a gente frisar que não é qualquer um, mais uma vez, que recebe o auxílio reclusão. E também não é o preso, é o familiar dependente. E também que se ele, 2 anos anteriores, contribuía com a Previdência. Isso se aí. não contribuía, não recebe, o familiar não recebe. Assim como qualquer tipo de aposentadoria, né? Salvo para idosos que moram sozinhos e tal, que tem essa coisa toda, né? Exatamente. O INSS, a Previdência Social, ela é contributiva. É igual, como eu disse, o seguro do seu carro. Se pagou... Ninguém tem seguro se não pagar. Uhum. Né? Pode acontecer um acidente e acabar com o seu carro. Você tem seguro? Não, nunca paguei. Então não tem. A Previdência é a mesma coisa. Quebrei minha perna. Vou precisar ficar 6 meses afastado do trabalho. Você pagar meu INSS? Não, então não vai receber. Auxílio reclusão é a mesma coisa. Você pode receber, por exemplo, o DPVAT, que tem um valor estipulado ali, bem pequeno, né? Que é para qualquer pessoa, mas E que não tem relação nenhuma com a Previdência. Isso aí. Eduardo, onde você atende? Qual é o telefone de contato? Eu atendo aqui na cidade mesmo, né, na rua do hospital. Eu forneço meu telefone para fins de tirar mais dúvidas do pessoal. É 027 9957 44857. Pode repetir, por favor? É 027 9957 44857. Muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui no nosso Papo de Mulher e uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. O Papo de Mulher fica por aqui por hoje, né? Voltaremos na próxima edição com muito mais informações para você. Um beijo grande e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.